tudo bem por aí? Tudo bem por aqui? O programa dessa semana será com a arquiteta Liliane Cruz. 25 anos de experiência no ramo e estamos aqui na Casa Bela Vista, onde ela está dando várias dicas nesse período de pandemia e também para você que está pensando em fazer um ambiente harmônico e não quer gastar tanto. Várias dicas importantes. Você não pode perder. Roda aí! Liliane Cruz, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você nos receber nesse momento dessa entrevista, especialmente para falarmos de arquitetura. É um prazer. A nossa primeira pergunta, e é assim uma dúvida para esse período de pandemia. Muitas pessoas estão fazendo suas obras, algumas até paralisaram. Algumas por questões financeiras, outras por cuidados. Você como arquiteta que visita algumas obras, poderia nos falar como o construtor e também aquele que paga por essa obra possa ter um cuidado específico com o material de construção que chega na casa, para fazer as encomendas no material de construção mesmo? Qual o cuidado que esse construtor possa ter e também o proprietário da casa? Então, Débora, na verdade, os cuidados que todo mundo deve ter. O ideal seria que a gente pudesse parar as obras, né? Que cada um ficasse em casa mesmo durante todo esse período, mas nem sempre isso é possível. Aqui na nossa cidade, especificamente, a gente ainda teve um fator que fez a diferença, que as lojas de material de construção têm permissão para funcionar, mesmo no período que a gente está em isolamento. Então, isso permitiu que muitas obras continuassem. A gente está tendo um certo cuidado, evitando mesmo de ir às obras, fazendo muito acompanhamento online. Agora, quando não é possível e eu preciso ir à obra, o cuidado que eu tenho que tomar é o cuidado que a gente tem, né, todo o tempo, né, o uso da máscara, o distanciamento social, o uso do álcool gel. E nas obras, eles também têm feito isso. A gente tem procurado não acumular mão de obra, não colocar muitos profissionais ao mesmo tempo, né, dentro de uma mesma obra. Então, esses são os cuidados que a gente pode tomar. Se puder paralisar um pouquinho e esperar até que tudo isso passe, seria o ideal, mas nem sempre é possível. Algumas pessoas estavam com obra, com reforma dentro de casa quando começou esse isolamento. Então, como é que a pessoa para uma obra no meio, né? Você fica vivendo dentro do caos, a obra precisa terminar. Isso. Né? Mas com os cuidados que todo mundo precisa ter mesmo. Que ótimo. Agora, quando para um caminhão com muita coisa para descarregar, existe alguma roupa específica que os pedreiros estão usando, ou os funcionários? Olha, ou a luva é o específico? A luva é recomendada, a gente sabe que nem sempre eles usam, né? Mas, além disso, nada de especial. Nenhuma roupa especial que eu conheça, que eu saiba que eles estejam usando, não. Uhum. Agora, Lili, vou chamar de Lili, tá, gente? Porque temos uma amizade específica, mas o nome dela é Liliane Cruz, uma arquiteta que está aqui há 25 anos no mercado, fazendo grandes obras, seus projetos no Instagram eu acompanho todos, e todos os dias eu fico te criticando. Eu escolhi agora uma sala, ela inventa uma nova... Você tem que mudar tudo. Falei com a minha irmã, ou vamos construir todos os anos, ou vamos parar de seguir ele no Instagram. Acho que vamos todo fazer projeto novo. Agora, falando de projeto, falando de desperdício, o que eu observo muito, e como leiga falando, não vamos contratar um arquiteto não, porque é muito caro. Mas, por outro lado, e falo isso por experiência, já perdi muito dinheiro não colocando arquiteto em casa, e de repente descobri que aquela parede está errada, o piso não ficou bom, e tem vários desperdícios. Você poderia citar alguns que alguém poderia evitar em casa? Então, o primeiro grande desperdício que a gente pode evitar é o que você já falou, é fazendo um bom planejamento. Então, as pessoas às vezes têm essa ilusão de que contratar um profissional da arquitetura pode ser caro, mas a economia que você tem numa obra com um bom planejamento é maior, é um valor maior do que o valor que você vai pagar para um profissional. Então, o primeiro desperdício de dinheiro é não contratar um profissional de arquitetura. Você vai estar desperdiçando, vai estar jogando o seu dinheiro fora. Quando você começa uma obra, aí você tem outros fatores que você precisa observar para evitar desperdícios, né? Desperdício de tempo, de material, de mão de obra,
de dinheiro mesmo. Então, por exemplo, uma obra organizada é uma obra que vai ter menos desperdício. Por quê? Imagina quando você entra numa obra, ela está toda bagunçada. Você tem prego, cimento, areia, e tudo misturado, tudo jogado. Quando você precisa de um material, você não encontra. Então você compra de novo. Se você não armazena bem, por exemplo, os tijolos, as telhas, se você não armazena de uma maneira correta, você vai quebrar muito esse material e vai ter muito desperdício. Se você deixa, por exemplo, o cimento armazenado num local que pega umidade, esse cimento vai se perder. Ele vai estragar e aí você vai ter desperdício. Então são vários detalhes que você precisa ter cuidado. Uma outra coisa é você ter uma mão de obra bem orientada. Se os funcionários da sua obra são bem orientados, se eles têm conhecimento a respeito das técnicas construtivas, a respeito dos materiais, eles vão utilizar esse material de maneira correta e também vão estragar muito menos, vai ter muito menos desperdício na obra. Ótimo. Nós estamos aqui na Casa Bela Vista, um espaço que foi assinado pela Liliane, e no final do vídeo nós vamos passar algumas imagens para você conhecer. Mas, Liliane, é uma coisa assim difícil para os leigos, mas não para o profissional. Eu quero uma casa harmônica, mas o dinheiro no mercado está sumindo. Quem tem muito contrata um arquiteto e pode comprar as melhores peças no mundo inteiro. Mas quando eu tenho um salário que eu tenho que fazer um planejamento dividido em casa e eu quero fazer uma decoração, mas que fique bonita, que eu quero também receber bem e que as pessoas possam observar a casa assim num luxo, um requinte. Que dica você daria para quem tem menos, está poupando nesse momento e quer fazer uma mudança significativa no lar? No quarto, na sala principalmente, onde recebe os amigos? Então, é muito bom quando a gente pode decorar um ambiente, como esse aqui, por exemplo, com todo o mobiliário, os objetos de decoração, super bacana, né, de bom gosto. Mas eu entendo que nem sempre isso é possível, a gente montar um ambiente completo com peças assim. Mas tem muita coisa que a gente pode fazer com um pouquinho de bom senso, um pouquinho de bom gosto, e que faz uma diferença enorme. Por exemplo, se você mora numa casa, num apartamento alugado, você não vai fazer um investimento muito grande de obra ou de um mobiliário fixo, mandar fazer móvel planejado num espaço que não é seu, que você não vai ficar lá por muito tempo, não vale a pena investir. Mas o que você pode fazer? Vamos supor que você tem uma sala como essa aqui, que tem um piso feio e que você não pode trocar, né? Fazer obra e trocar todo aquele piso. Isso. Mas você pode colocar um tapete. Então você tem um piso escuro, um piso colorido que não te agrada, que fica cansativo e torna um ambiente muito poluído. Usa um tapete liso, um tapete claro, grande, que cubra uma boa parte do ambiente. Isso já vai te ajudar demais. Uma pintura. Às vezes uma pintura diferente, numa cor mais suave, ou dependendo do ambiente, às vezes uma sala de um casal jovem, ou um quarto de criança, a gente pode usar um pouquinho mais e usar cores na parede, desenhos na parede, com pintura. Sabe, coisas assim, faça você mesmo? Tem muita coisa que a gente pode fazer, por exemplo, você pode trocar as capas da sua almofada e transformar o seu sofá, que de repente é antigo e você já está um pouquinho enjoado da carinha dele, mas você troca a capa da almofada e já dá uma outra cara para aquele ambiente. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar é com a iluminação. Né? A iluminação, ela faz toda a diferença no ambiente. Se tiver um ambiente maravilhoso, mal iluminado, ele morre, você mata aquele ambiente. E por outro lado, você pode ter um ambiente super simples, com uma boa iluminação, valoriza aquele ambiente. E geralmente a gente trabalha com gesso, para poder colocar esses pontos, né? Variar os pontos aí de iluminação, o gesso ele possibilita isso. Mas nem sempre a gente pode fazer o gesso. Às vezes não pode por uma questão financeira, às vezes não pode porque o imóvel é alugado, às vezes não pode porque o pé direito não tem altura suficiente, se você colocar o gesso vai ficar baixo demais. Então, que outro recurso a gente pode fazer para trabalhar com a iluminação?
Existem trilhos, por exemplo, trilhos de iluminação que você coloca sobreposto ao teto, não precisa furar nada, não precisa embutir nada no teto, e que dão um efeito de iluminação super bacana. Então são coisas simples, coisas que você pode fazer, por exemplo, dar uma catadinha de peças de decoração num brechó. Poxa. Às vezes coisa que eu não uso mais, que eu já estou enjoada, que eu já cansei, mas que para você é diferente, que você está vendo pela primeira vez, e por que não? Por que a gente não pode aproveitar, né? Então tem muitas maneiras. Um pouquinho de bom gosto e bom senso, né? Não exagerar. Hoje tudo é possível na decoração, a gente pode misturar, a gente tem nesse ambiente que a gente está aqui, tem uma estante, e o que colocar numa estante? Uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Isso. Como decorar uma estante? Gente, com qualquer coisa, com qualquer tipo de objeto. Você mistura objetos, você coloca livros, você coloca cachepôs, você coloca velas, esculturas, planta. A planta, um pouco de verde, uma planta natural mesmo, dá uma vida em qualquer ambiente. Então, é um pouquinho de criatividade. Ótimas dicas. Agora, Lili, para terminar, a pessoa que está do outro lado, acredito que deve estar super empolgada. Eu posso mudar meu ambiente com pouco dinheiro, e aqueles que têm muito, por favor, faça tudo que for possível. Mas agora a pergunta é, eu quero fazer essa mudança no meu ambiente, com pouco dinheiro, fazendo essas pesquisas, mas eu não tenho esse bom senso de colocar uma cor, uma peça, e aí eu quero fazer contato com a Liliane. Uhum. Mas estamos no período de pandemia. Você pode atender por uma reunião de Zoom, do Google Meet, para que essa pessoa possa marcar, ou você dá as ideias, passa o orçamento de mudança de almofadas, tudo isso que você falou, mas que ele possa gastar menos, mas com harmonia. Isso é muito importante. Eu adorei essa dica do trilho. Sim. Né? Vamos falar isso depois em particular. Achei sensacional. E quem está nos ouvindo também pode fazer essa iluminação fantástica na casa. E como que eu poderia fazer contato com você? Não só pelo canal, que a gente vai deixar o seu telefone profissional, mas as reuniões para um bate-papo com o cliente. Bom, isso é uma coisa que eu já fazia antes desse período da pandemia. A gente já tinha alguns atendimentos online, consultorias online. Agora, a gente acabou tendo que mudar a maneira de trabalhar, né? E isso foi se tornando mais normal. Então, esse atendimento online, através do Zoom, do Google Meet, sei lá, né, qual for a plataforma, é totalmente possível. Eu tenho feito atendimentos assim, mesmo clientes aqui de Volta Redonda, que eu tenho atendido e que às vezes até eu tenho possibilidade de ir até a obra, muitas vezes tem etapas que a gente prefere evitar, né? Então, eu converso com o cliente, eu faço a etapa de briefing, por exemplo, que é a etapa que a gente conversa com o cliente para saber exatamente o que ele deseja, todas as expectativas e os sonhos dele para aquele projeto. Isso a gente consegue fazer online. Eu faço apresentação de proposta online, eu faço apresentação de projeto online. Então, é perfeitamente possível. Tem casos que realmente se torna necessário a presença física, né? Mas esse tipo de trabalho, por exemplo, que você citou agora, seria uma consultoria. Essa consultoria é perfeitamente possível de ser feita online, sem problema nenhum. Que ótimo. Liliane, eu quero muito agradecer a sua atenção, por nos receber nesse lugar tão lindo, tão requintado que você desenhou aqui. E eu que agradeço. E eu quero deixar para você que está nos acompanhando, faça contato pelo canal ou marcar essa reunião para tirar as dúvidas. E também tem um espaço aqui na Casa Bela Vista que você tem uma reunião específica com a Liliane. E aqui ela pode apresentar um orçamento e mostrar tudo de lindo que aqui tem. Você pode comprar uma peça separada para colocar no seu ambiente e ficar bem harmônico. E eu espero que você tenha gostado. E uma coisa que você precisa saber é que a Liliane Cruz faz parte do programa. Então, pelo menos uma vez por mês, ela vai estar aqui dando dicas excelentes para você que está aí do outro lado, para você aproveitar.